Então o Rangel trouxe a informação pra gente aí, a Chapecoense com escalação diferenciada no treinamento coletivo hoje do Florão. E a Chapecoense está escalada dessa maneira, com Léo Vieira, Marcinho na lateral direita, Vitor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar, Camilo, Rafael Carvalheira de novo no time, Jean Carlos, Ítalo e o centroavante Neto Pessoa. E aí? Diferente, né? Diferente. Mostra que a Chapecoense precisa vencer esse jogo e aí vai com o centroavante, que me parece fazer sentido, porque fez falta no jogo da ida contra o Brusque. Mas não é uma completa novidade, porque no ano passado o Gilmar Dalpozo fez esse mesmo desenho de time com o Marcinho pela ala direita. Eu não vou lembrar qual jogo foi. Sim, eu também não recordo. Mas em algum momento que ele esteve sem os laterais direitos, ele fez isso. E então não é uma completa novidade. Não tem como tirar o Ítalo do time. Não tem como, né, você jogar com o Marcinho de centroavante, não foi lá bem contra o Brusque. Então ele cria uma alternativa aí. Não sei se é a mais adequada. Ainda assim deixa a Chapecoense bem ofensiva. Não imagino que o Marcinho vai fazer uma linha de 5. Porque a gente precisa entender. Teve um jogo aqui contra o Coritiba da Chapecoense, que a Chapecoense jogou com o Everton de titular. Em nenhum momento a Chapecoense jogou com uma linha de 5. Era sempre uma linha de 4 com o Vitor Caetano pelo lado direito. E o Everton, ele fazia um meia direita ali, um ponta direita. Então eu imagino que a maneira de jogar da Chapecoense não muda tanto. Mas mesmo assim chama atenção ele usar o Marcinho pela ala direita. Dá um recado pelo menos ao Marcos Vinícius, né? Eu vi a Chapecoense utilizar a linha de 5 em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Catarinense vi pouco. No ano passado, com o próprio Mailton, a Chapecoense não utilizava essa linha de 5, né? O Gilmar Dalpozo fez uma adaptação. E eu vejo essa escalação do Marcinho como 2 recados. O primeiro é para o Marcos Vinícius, né? Não vive o melhor momento, né, na Chapecoense. E o segundo, não é um recado, mas é uma maneira que a Chapecoense vai se desenhar em campo. A Chapecoense vai marcar com uma linha com 4 jogadores. Quem vai fazer a lateral direita marcando vai ser o Vitor Caetano. Então é Vitor Caetano, os 2 zagueiros centrais ali e o Walter Clar ali pela esquerda. E vai jogar com uma linha com 4 jogadores à frente dessa linha, com o Marcinho pela direita, o Carvalheira centralizado, o Camilo e aí um jogador pela esquerda, né? Que vai ser o Ítalo. Então a Chapecoense deve se desenhar dessa maneira, né? Antes que alguém fale, colocou o Marcinho como lateral, ele não vai jogar como lateral, ele vai jogar como médio pela direita, vai dar amplitude pela direita, que é uma amplitude que a Chapecoense não consegue ter sem o Everton, porque Sim. O Everton com força, com intensidade e velocidade, ele consegue chegar na linha de fundo. O Marcos Vinícius não estava conseguindo. E a Chapecoense precisa ter alguém que faça essa amplitude pelo lado de lá. Porque pela esquerda tem o Ítalo, tem o Walter Clar. Então, não é uma invenção do Gilmar Dalpozo. Eu acho que o time fica mais ofensivo. O torcedor pode torcer o nariz aí em relação ao Marcinho, mas é o que tem. Ou vai utilizar o Rubens ali, ou vai utilizar o Marcos Vinícius precisando vencer a partida. E Fazo, talvez algumas pessoas se questionem no ponto de um atacante na ala é um time mais ofensivo, é um esquema kamikaze da Chapecoense? Não. No treinamento de hoje teve uma formação onde a Chapecoense foi com Marcos Vinícius, Vitor Caetano, Eduardo Doma, Walter Clar, Camilo, Carvalheira, Marcinho, Rubens, Perotti e Maílson. Mais ou menos um desenho, talvez para um segundo tempo, né? Sim. E assim, não é, como você falou, não vai ser kamikaze, porque ele vai utilizar o Marcinho como ele já utilizou o Everton e como ele já utilizou o Mailton. Ponta de lança lá na frente. Vai recompor a linha ali e é isso. Você gostou? Você gosta, Dudu? Não gosto muito, mas é uma resposta para algo que eu estava pensando, inclusive hoje. Estava pensando sobre a coletiva do Gilmar Dalpozo amanhã, e aí a gente tem tanto questionamento pro técnico, a gente tem tanta pergunta que a gente gostaria de fazer, que a gente fica naquela dúvida se a gente vai perguntar sobre o momento dele na Chapecoense, sobre o jogo contra o Brusque,
ou vai fazer alguma pergunta de ordem tática aí pra gente entender um pouco mais o que ele pensa. E eu tava pensando justamente sobre isso, se não era o momento, quem sabe, de usar o Marcos Vinícius fazendo a linha de 3, na saída de 3, com um zagueiro a menos. Né, e colocar um atacante, um ponta mesmo pelo lado direito. Então, é uma resposta para isso. O Chapecoense vai jogar numa espécie de 4-3-3 amanhã. Amanhã não, domingo contra o Brusque. Eu tô todo errado nos dias da semana, mas é no domingo. Então, assim, não vou dizer que eu gosto, mas também não vou dizer que é uma maluquice do Dalpozo. Não tá inventando, tá fazendo uma coisa que eu acho que é bem plausível dentro daquilo que ele já fez e naquilo que ele quer do time da Chapecoense. E digo mais, a gente só está debatendo aqui os testes do Gilmar Dalpozo porque ele teve semana para trabalhar, hoje é quinta-feira, então ele teve tempo para fazer um trabalho tático e para ver como o time desempenha de uma outra maneira e para ver se o time dá uma resposta dessa maneira. Né? Então, o time que ele colocou para treinar hoje é o time que vai para o jogo domingo? Talvez não. Ele tem mais 2 sessões de treinamento para definir a equipe da Chape. É isso.